A paz, meu irmão, a paz, minha irmã, aqui quem fala é o pastor Vinícius Magalhães e hoje vamos responder novamente aquela pergunta que as testemunhas de Jeová gostam de fazer para as pessoas que estão começando na fé. Você sabe que as testemunhas de Jeová vai de porta em porta pregando o seu evangelho e ela faz aquela pergunta rotineira, leia aqui comigo, aí lê o texto onde diz, o Pai é maior do que eu, tá? E nisso ela induz a pessoa a ler aquele versículo e leva ela numa cadeia de versículos onde vai aprender a sua ideologia, a sua ideia acerca da interpretação de que Jesus é menor do que o Pai. Ok? Porém, hoje aqui nós vamos responder esta pergunta das testemunhas de Jeová e te dar alguns argumentos para que você possa entender e evangelizar a testemunha de Jeová que bater na sua porta, ok? Vamos começar aqui com Isaías capítulo 7, versículo de número 14, onde o texto diz assim, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel, ok? Aqui você pode ter o entendimento de que o nascimento de Cristo, a promessa do nascimento de Cristo seria um sinal, ok? Uma virgem conceberia e daria à luz a um filho, ok? O seu nome será Emanuel. Perceba que o nome Emanuel, ele já traduzido, ele significa Deus conosco. Então a criança que virá, ela trará a presença de Deus, e Deus estará conosco por intermédio da criança que virá de uma virgem. Então vamos lá. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então agora você também entende que a criança que vai nascer, ela vai ter títulos divinos. Por exemplo, Deus forte. Qual é a criança que nascendo seria chamada de Deus forte? Na verdade, ou Pai da eternidade. Isso aqui já pode ser um tema para um próximo vídeo, porque aquele não foi chamado de Filho da eternidade ou Filho eterno, mas sim Pai da eternidade, e algumas traduções Pai eterno. São títulos divinos que estariam comportados nesta criança, ok? Vamos lá. Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz assim, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Este texto confirma que Jesus nasceu de uma mulher, submetendo-se à condição humana e vivendo sob as mesmas exigências da lei. Ele entrou na história humana de forma plena, ou seja, assim como todo ser humano nasce, Jesus nasceu, ele cumpriu a lei, ele cumpriu a regra do nascimento para que pudesse assim resgatar a humanidade de volta para Deus. É por isso que Paulo está dizendo, vindo à plenitude dos tempos, já estava determinado. E quando ele nasceu é porque o tempo havia sido fino, ou seja, tinha sido completado, já tinha sido concluído o tempo do nascimento de Jesus, ok? Então Jesus ele vai nascer de uma mulher e vai experimentar tudo o que o homem nascido de mulher experimenta. João 1,14, um dos versículos preferidos meu. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então perceba que o verbo se fez carne. Então, aquilo que era intangível agora se torna visível e tocável. Aquilo que antes você não conseguia ver, agora você consegue ver e tocar. Primeira carta de João, no capítulo 1, ele vai dizer que os nossos olhos viram a palavra da vida e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Então, se o termo está dizendo que o verbo se fez carne, aqui não é carne comum. O termo carne está dizendo homem. É por isso que algumas traduções vai trazer o termo homem. E o verbo se fez homem. Ok? Então, no versículo 1 de João também está dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, o versículo 14 está dizendo, Deus se fez carne, ou Deus se fez homem. Ok? Parafraseando o próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta de Filipenses 2, versículo 6, e mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, ou tomando a forma de
homem, ok? Então Deus se fez homem. Agora vamos para o próximo texto. Isaías 53, o versículo 3 ao 5. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso, ou não fizemos caso dele. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e todos nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, perceba que é nascido de uma virgem, contém títulos divinos sobre si, mas é nascido de uma mulher. Mesmo nascido de uma mulher, ele não compete ou ele não utiliza artifícios divinos. Ele sim reveste-se com toda a sua humanidade, ao ponto de ser desprezado, ao ponto de sentir dores, ao ponto de levar sobre si todas as nossas enfermidades. Então tudo aquilo que compete ao homem compete a Cristo. Todas as suas limitações compete a Cristo, todas as suas dificuldades compete a Cristo. Então Isaías 53 está dizendo que agora a criança cresceu e agora a criança comporta tudo aquilo que um ser humano normal, ou um ser humano comum, ele também comporta, ok? Mateus capítulo 4, versículo 2 diz: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Este versículo destaca uma característica fundamental da humanidade de Jesus. Ele sentia fome. Isso demonstra que ele experimentou as necessidades físicas humanas e se submeteu às limitações de um corpo humano. Então Jesus agora vai sentir fome. No próximo versículo, olha, Marcos capítulo 4, 32, ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Então, ele agora também vai dormir. Você também se lembra de João capítulo 11, versículo 35, Jesus chorou, ele chorou. Na cruz do Calvário ele vai dizer, eu tenho sede, né? Então, tudo isto mostra as suas limitações humanas. Deus se tornou homem em todos os seus aspectos. Em todos os seus aspectos, em todas as suas características, tá? O fato de Jesus dormir durante a tempestade ilustra a sua humanidade. Então, por exemplo, Salmo 121, eu gosto muito de citar este salmo, que ele diz, não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Então, houve um tempo na história que o verbo de Deus, ele não dorme, mas quando ele se reveste de carne e se torna homem, agora ele dorme. O verbo de Deus não tosqueneja, mas no momento que ele se veste de carne, ele agora vai tosquenejar, ok? Vamos lá, por que Jesus precisava ser humano? Deixa eu só voltar aqui. Olha que coisa interessante. Tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. Isso aqui mostra as suas limitações, ao ponto que eu e você sentimos fome, ele sentiu fome. Eu e você sentimos sede, ele sentiu sede. Eu e você dormimos, ele também dorme. Então tudo isto compete para provar que o Cristo ao qual nós servimos teve tanta misericórdia de nós que ele resolveu se vestir de carne e se tornar homem para passar tudo aquilo que nós passamos e vencer. E para chegar do outro lado da faixa da vitória e falar para mim e para você, olha, eu passei por tudo que você passa e venci. Se eu venci, você também pode vencer. Isso aqui é muito interessante, não é verdade? Vamos lá. Por que Jesus precisava ser humano? Primeiro, para ser o nosso substituto perfeito. Ele assumiu um corpo humano para tomar sobre si os nossos pecados. 1 Pedro 2,24. Como homem, ele pôde morrer em nosso lugar, oferecendo o sacrifício perfeito. Então Jesus ele veio como homem e viveu como homem, venceu como homem para mostrar que é possível passar por esta vida toda turbulenta e ainda sair como um crente perfeito, um crente justo. Ou seja, seja perfeito você nas suas imperfeições. É isso que ele estava dizendo para o seu povo. Vamos lá. Para ser nosso sumo sacerdote, como diz Hebreus 4,15,
ele pode se compadecer das nossas fraquezas, porque fui tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Então Jesus se tornou homem para ser o nosso sumo sacerdote, porque passou as mesmas coisas e vai interceder porque ele sabe o que é que nós passamos. Para revelar o caráter de Deus. Jesus foi plenamente revelado. Em Jesus, Deus foi plenamente revelado. 1 João capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, este o fez revelar. A humanidade de Cristo nos ajuda a entender Deus de maneira mais íntima. Oh, glória a Deus. Para nos dar o exemplo perfeito. Ele viveu uma vida de obediência, humildade e serviço, sendo nosso modelo. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 8, onde fala, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e nós já vimos esse texto, ok? Então aqui os 4 motivos para ele se tornar homem. Substituto perfeito para ser nosso sumo sacerdote, para revelar o caráter de Deus e para nos dar o exemplo perfeito. Então Deus se tornou homem com estes 4 objetivos. Agora vamos lá. Hebreus capítulo 2, versículo 18 diz: porque naquilo que ele mesmo foi sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados, né? Aí vamos para Salmo 50:15. Clama a mim no dia da angústia e eu o livrarei, e você me glorificará. Então, o verbo de Deus se tornar homem é para ele poder socorrer o homem nas suas dificuldades. Por quê? Porque agora ele se aproximou tanto do homem que ele sentiu as dores do homem. Ele sentiu as dificuldades do homem. Então quando você for lá e falar, Senhor, me ajuda nesta tentação, aí ele vai lá e diz assim, eu sei o que é isto, eu vou interceder, eu vou tratar, eu vou cuidar, eu vou te ajudar, eu vou te socorrer justamente nesta situação, porque eu entendo que você está passando. Então, olha como é que Hebreus ele se aprofunda tanto, pode socorrer aos que são tentados, porque ele sabe como você foi tentado, porque ele também já foi tentado da mesma maneira. Ok? Agora chegamos naquele versículo, olha, João 14, versículo 28. Ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasses, alegrar-vos-eis, ou melhor, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Então, o Pai é maior do que eu. Pegando todos os versículos anteriores, você chega no entendimento porque é que Jesus falou que o Pai é maior do que eu? Ah, Vinícius, eu entendi em base, eu entendi mais ou menos. Ah, então depois de todos aqueles versículos você não conseguiu chegar nesse denominador comum? Vamos para o próximo versículo que você vai entender agora e matar a charada. Hebreus capítulo 2, versículo 7 ao 9. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos, todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que todas as coisas lhe estão sujeitas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora, ainda não vemos que todas as coisas lhe estão sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Agora olha que coisa interessante, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. O versículo 7, no início, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. Então, se Jesus, vendo esse raciocínio, ele se tornou menor do que os anjos, por que ele não seria menor do que o Pai? Ele está dizendo, o Pai é maior do que eu. Por que o Pai é maior do que eu? Porque ele se tornou homem. Então, quando ele se torna homem, querubim se torna maior do que ele, serafim se torna maior do que ele, as 4 criaturas viventes se tornam maior do que ele, Gabriel se torna maior do que ele, Miguel se torna maior do que ele, todas as criaturas espirituais chamadas anjos ou os seres angelicais se tornaram maior do que ele. Se os anjos são maior do que Jesus quando ele se torna homem, como é que o Pai não vai ser maior do que Jesus? Não é verdade? E agora vamos finalizar aqui. Como o homem foi menor do que os anjos.
quem dirá do Pai? Então, quando a testemunha de Jeová ela virar para você e pedir para você ler o Evangelho de João 14, 28 e falar, porque Jesus disse que o Pai é maior do que eu, você pega todos esses versículos, faz a sua construção e chega no denominador comum de Hebreus capítulo 2:7, dizendo que se os anjos eram maior, o Pai também, logicamente, deveria ser maior, porque ele se tornou homem, ele se tornou carne, ele se esvaziou, ele se diminuiu, ok? Então fique com esta palavra. Se você quiser estes versículos ou este slide, vou estar colocando essas imagens aqui na descrição para você baixar, ok?